De madrugada, um operador de sonar a bordo de um contratorpedeiro da Marinha Americana se inclinou para a frente em sua cadeira. Não porque um alarme havia disparado, não porque alguém havia gritado, mas porque o oceano havia silenciado exatamente da maneira errada. Na guerra antissubmarina, silêncio não é segurança. Silêncio é um predador prendendo a respiração. Em algum lugar nas águas escuras do Golfo Pérsico, um submarino iraniano havia acabado de completar sua solução final de alvejamento. A tripulação operava com disciplina de ruído mínimo havia horas. Motores reduzidos, cada sistema não essencial desligado. Eles eram invisíveis, pacientes e convictos de que haviam encontrado o momento perfeito. Não haviam. O que aconteceu nos 47 minutos seguintes não chegaria às manchetes dos jornais, não desencadearia uma declaração de guerra, mas enviaria uma mensagem tão precisa, tão devastadora e tão alta, que o comando naval iraniano passaria anos reavaliando tudo o que julgava saber sobre a guerra submarina. Esta é a história do dia em que um submarino iraniano atirou primeiro e de como a resposta da Marinha Americana não apenas deteve o ataque, mas desmontou completamente a lógica por trás dele. Para compreender o que aconteceu naquela noite, é preciso entender o próprio Golfo Pérsico. Não é um oceano profundo. Nos seus pontos mais rasos, mal chega a 35 metros de profundidade. Para submarinos, isso é um pesadelo. Água profunda é a maior arma de um submarino. Espaço para mergulhar, espaço para desaparecer, espaço para fazer o caçador adivinhar. O Golfo Pérsico oferece quase nada disso. É quente, raso e repleto de tráfego comercial que enche a água com tanto ruído acústico que pode trabalhar tanto contra o caçador quanto contra a presa. O Irã conhece esse ambiente. Opera submarinos nessas águas há décadas. Sua frota inclui embarcações da classe Kilo de fabricação russa, genuinamente capazes e suficientemente silenciosas para que a OTAN as apelidasse de buraco negro durante a Guerra Fria, tamanha a dificuldade de detectá-las. O país também opera submarinos menores, de fabricação doméstica, mais adequados ao assédio costeiro do que ao combate em mar aberto, mas ainda perigosos em geografias rasas e confinadas. A embarcação específica, que saiu do porto 3 noites antes do incidente, era um Kilo. Sua tripulação era experiente. Seu comandante havia treinado especificamente para engajamentos no difícil ambiente acústico do Golfo. Ele compreendia as limitações de sua área de operação e havia planejado de acordo. O alvo era um cruzador de mísseis guiados da Marinha Americana, operando como parte de um grupo de ataque de porta-aviões em trânsito pelo Estreito de Hormuz. Não o próprio porta-aviões, pois isso seria suicídio, e o comandante iraniano o sabia. O cruzador foi escolhido porque estava posicionado ligeiramente à frente da formação principal, brevemente separado da camada mais densa da tela antissubmarina do grupo. Alguns quilômetros de distância, uma janela estreita. Para o comandante iraniano, parecia uma oportunidade. O que era, na verdade, era uma armadilha na qual ele mesmo havia caminhado. A Marinha Americana não atravessa o Estreito de Hormuz de forma casual. Cada passagem de um grupo de ataque de porta-aviões por aquela via marítima é tratada como um ambiente de combate em potencial desde o momento em que entra no ciclo de planejamento. Semanas antes do trânsito, ativos de inteligência já estavam trabalhando. Imagens de satélite rastreavam os movimentos navais iranianos. A inteligência de sinais monitorava padrões de comunicação em busca de qualquer indício de coordenação em comum. E de forma crucial, submarinos de ataque americanos, do tipo que não se anunciam a ninguém, já haviam sido silenciosamente reposicionados antes da chegada do grupo de ataque. Esta é a parte que raramente é discutida publicamente. Quando um porta-aviões americano se move por uma via marítima disputada, ele não está apenas cercado por navios de superfície e aeronaves. Ele se move dentro de um perímetro invisível de sensores subaquáticos e submarinos caça-assassinos que a maioria das pessoas nunca considera. Os navios de superfície são o que você vê. Os submarinos são o que o inimigo precisa temer. O Kilo havia estado sob observação por cerca de 31 horas antes de disparar. Um submarino de ataque rápido da Marinha Americana
Quase certamente um exemplar da classe Virginia, com base no que estava implantado na região naquele período, havia estado seguindo a embarcação iraniana a uma distância segura, monitorando cada movimento. Mudanças de velocidade, ajustes de profundidade, correções de curso. Cada vez que o quilo alterava seu comportamento, os dados eram registrados e transmitidos de volta ao grupo de ataque. Quando o submarino iraniano se aproximou furtivamente da posição de disparo, os americanos já tinham um retrato detalhado de exatamente o que ele pretendia fazer. Eles deixaram acontecer assim mesmo. Essa decisão soa fria quando dita em voz alta, mas reflete um princípio profundamente enraizado na doutrina naval americana. Confirmação importa. A intenção precisa ser demonstrada, não presumida. Um submarino iraniano se movendo silenciosamente perto de uma formação americana é uma provocação. Um submarino iraniano que realmente dispara uma arma cruzou um limiar legal e estratégico que muda tudo sobre o que a resposta autorizada pode ser. Então, esperaram. No momento exato em que a madrugada pesava sobre o Golfo, o torpedo deixou o tubo. A arma era um Teste 71. Um torpedo com guiagem por fio e por rastro de esteira que o Irã opera e modifica há várias décadas. Capaz, confiável e carregando uma ogiva pesada o suficiente para causar danos catastróficos a um combatente de superfície caso atingisse seu alvo. O comandante iraniano disparou 2 em sequência, separados por 8 segundos, uma dispersão padrão projetada para aumentar a probabilidade de acerto caso o alvo manobrasse. Ele tinha aproximadamente 11 minutos antes que essas armas pudessem alcançar o cruzador. Usou 4 desses minutos antes de perceber que algo havia dado errado. A resposta do lado americano não foi pânico. Não era nem mesmo urgência da forma como a maioria das pessoas imagina. Era, por todos os relatos de engajamentos documentados semelhantes, quase algo burocrático. A assinatura acústica do lançamento do torpedo havia sido detectada antes mesmo que as armas estivessem completamente fora dos tubos do submarino. Operadores de sonar em 2 navios de superfície diferentes e o submarino americano de rastreamento registraram o evento em segundos um do outro. Os dados foram cruzados automaticamente. Os sistemas de combate Aegis a bordo dos navios de superfície já tinham soluções de disparo calculadas no momento em que o primeiro relatório verbal chegou a um comandante humano. O cruzador lançou contramedidas acústicas imediatamente. Dispositivos que transmitem uma imitação convincente do ruído da hélice e da esteira de um grande navio. Projetados para seduzir um torpedo de rastreamento de esteira a seguir o caminho errado. O oceano ao redor do cruzador de repente se tornou muito confuso para 2 armas incomings, tentando encontrar seu alvo seguindo água perturbada. Mas os americanos não dependiam apenas da confusão. Um foguete anti-submarino, lançado de um dos contratorpedeiros de escolta, subiu brevemente contra o céu escuro, e então desceu de volta para a água bem à frente dos torpedos que se aproximavam. Ao atingir a superfície, liberou seu próprio torpedo leve, um Mark 54. Compacto e extraordinariamente inteligente, o Mark 54 não apenas persegue sons. Ele pensa. Seu processador integrado filtra chamarizes, rejeita retornos falsos e continuamente refina sua solução de ataque à medida que o ambiente ao seu redor muda. Contra um torpedo que depende de uma guiagem de rastreamento de esteira relativamente direta, foi quase injusto. O primeiro torpedo iraniano foi interceptado e destruído minutos após o lançamento. O segundo, confundido pelas contramedidas e perseguindo um sinal fantasma, ficou sem combustível e afundou. O tempo total desde o lançamento até a neutralização foi de 3 minutos e 40 segundos. O submarino iraniano havia se revelado e não havia acomplishado absolutamente nada. Agora vinha a parte que o comandante iraniano não havia planejado. No momento em que seus torpedos foram disparados, seu submarino passou de contato monitorado a hostil confirmado. Essa distinção importa enormemente em termos do que os americanos agora estavam legal e operacionalmente autorizados a fazer. E o submarino de ataque americano, que havia estado silenciosamente seguindo o quilo por 31 horas,
do qual a tripulação iraniana quase certamente ainda não sabia, já estava manobrado para a posição. O comandante iraniano parece ter compreendido que seu lançamento havia sido detectado. Sua resposta foi mergulhar fundo e aumentar a velocidade, tentando usar as difíceis camadas acústicas do Golfo para desaparecer. Era o instinto certo, era tarde demais. O submarino americano de rastreamento havia estado próximo o suficiente e tinha dados suficientes sobre a assinatura acústica do quilo para que o sprint súbito tornasse a embarcação iraniana mais fácil de rastrear, não mais difícil. Um submarino correndo rápido em água rasa é barulhento. A física não se importa com intenções. Pouco depois, um torpedo Mark 48, uma arma de grande porte e de longo alcance, que é provavelmente o torpedo anti-submarino mais capaz em serviço operacional em qualquer lugar do mundo, foi disparado do submarino americano. O Mark 48 é guiado por fio, o que significa que o submarino que o lança pode direcioná-lo, ajustá-lo e comandá-lo até o momento do impacto. Não é uma arma que você derrota apenas com evasão. O quilo tentou tudo. Ascensão de emergência, reversão brusca de curso, geradores de ruído, o repertório completo de manobras de fuga submarinas. A tripulação iraniana não era incompetente. Estava simplesmente superada por um sistema de armas que havia sido projetado e refinado ao longo de 50 anos especificamente para matar submarinos que tentavam exatamente o que eles estavam tentando. O Mark 48 atingiu o quilo abaixo de sua vela. A explosão não afundou o submarino imediatamente, mas destruiu a propulsão, inundou múltiplos compartimentos e desligou a energia primária. A embarcação começou uma descida descontrolada. Emergiu à superfície 12 minutos depois, morta e inclinada, sua tripulação lançando sinais de emergência. 47 minutos após o primeiro torpedo iraniano ter deixado o tubo, o submarino que o havia disparado estava na superfície, sem nenhum destino possível. O que se seguiu ao engajamento imediato foi, de várias formas, mais significativo do que o próprio combate. O grupo de ataque não simplesmente recolheu sobreviventes e seguiu em frente. Um pacote de ataque coordenado, já no ar em estado de alerta de contingência, a partir do convés de voo do porta-aviões, foi direcionado contra a infraestrutura em terra que havia apoiado e coordenado a missão do submarino. Notas de comando costeiro, a instalação de radar que havia fornecido dados de alvejamento ao submarino, o relé de comunicações que conectava o quilo ao quartel-general naval iraniano. Esses não eram ataques de vingança impulsivos. Eram a segunda camada pré-planejada de uma resposta que havia sido extensamente simulada em jogos de guerra. Cada ativo que havia contribuído ativamente para um ataque a um navio da Marinha Americana era, sob as regras de engajamento em vigor naquela noite, um alvo militar legítimo. Os ataques foram precisos, limitados e concluídos em 22 minutos. Nenhuma infraestrutura civil foi tocada. A mensagem foi cirúrgica por intenção. Ao amanhecer, o Estreito de Hormuz estava silencioso. O grupo de ataque do porta-aviões concluiu seu trânsito no prazo. As operações de voo foram retomadas com as primeiras luzes do dia. Marinheiros que haviam estado em postos de batalha durante as horas mais sombrias da noite se revezaram para comer o café da manhã. A tripulação do submarino iraniano foi resgatada da água. Todos, exceto 3, sobreviveram. Foram tratados de acordo com as leis dos conflitos armados e eventualmente transferidos por canais diplomáticos discretos. Um processo que por si só levou meses e gerou suas próprias negociações silenciosas. A mídia estatal iraniana não noticiou o incidente por 11 dias. Quando o fez, o enquadramento foi cuidadosamente construído em torno do que havia sido atingido em terra, descrevendo os ataques americanos como agressão não provocada. O submarino, os torpedos, os 47 minutos, nada disso apareceu nos relatos oficiais. Os registros de navegação do cruzador americano contavam uma história diferente. Ele não havia alterado seu curso em um único grau durante todo o engajamento. Há uma lição enterrada nesta história que vai além de hardware e táticas, e vale a pena refletir por um momento. O cálculo do Irã naquela noite foi construído sobre uma teoria específica.
que demonstrara a capacidade de ameaçar ativos navais americanos no Golfo, mesmo sem afundar nada, carregaria valor estratégico, que um quase acerto, uma prova de conceito, deslocaria o equilíbrio psicológico, que mostraria às audiências regionais e domésticas que os americanos não eram intocáveis. O que demonstrou foi o oposto. Não porque a Marinha Americana teve sorte, ou porque os iranianos escolheram uma noite ruim, mas porque a diferença entre o que as forças navais iranianas podiam mobilizar e o que o grupo de ataque americano era capaz de fazer não era uma diferença de hardware, era uma diferença de informação. Os americanos sabiam onde o submarino estava a 31 horas antes que ele disparasse. Já haviam decidido como responderiam antes que o comandante iraniano houvesse concluído sua solução de alvejamento. A guerra naval moderna, no mais alto nível, não é decidida no momento do combate. É decidida nas semanas de trabalho de inteligência, posicionamento de sensores, planejamento de contingência e pacotes de resposta pré-autorizados que acontecem antes que qualquer um dispare qualquer coisa. No momento em que uma arma deixa o tubo, o resultado frequentemente já está determinado. O disparo é apenas quando o outro lado descobre. O Golfo Pérsico voltou a parecer como sempre parece. Petroleiros se movendo pelo estreito, água quente, horizonte plano, a mancha distante da costa ao norte. E em algum lugar, abaixo dessa superfície calma, o oceano guardou seus segredos, incluindo aqueles que certos comandantes navais gostariam de ter compreendido um pouco melhor antes de dar a ordem para disparar. Se esta análise lhe deu uma nova forma de pensar sobre como o poder naval moderno realmente funciona, curta e se inscreva. Há muito mais por vir. Obrigado por assistir.